Graça e paz. Tem um pouquinho de retorno aí para eu ouvir a minha voz. Glória a Deus, aleluia. É uma grande bênção estar com vocês novamente. Eu acho que desde o ano passado, né, que a gente não está aqui com vocês. Aliás, eu acho que a Marli esteve aqui já quando haviam feito esta reforma, né? Eu ainda não. Eu não havia estado com vocês desde que chegaram nesse ponto. A igreja está muito bonita e sei que vai ficar muito mais bonita ainda, não é mesmo? Não por causa do prédio, mas por causa de vocês e do povo que Deus tem dado a vocês e continuarem ganhando este povo para o Senhor Jesus. Eu me sinto muito privilegiado e honrado também de estar no meio de cada um de vocês aqui em Indaiatuba. E confesso que, embora morando em Montemor, né, a gente tem saudade de Indaiatuba. Nós moramos aqui 4 anos e foi um tempo muito bom, embora tivemos poucas oportunidades de estar aqui, né, Wesley? Mas a gente viaja bastante, mas foi muito bom estar com vocês. Glória ao nome do Senhor Jesus. Pastor Wesley disse na sua oração e ao longo do culto que o grande segredo da vida da gente é conhecer a vontade de Deus para a nossa vida, não é verdade? Você concorda comigo? Que o grande lance da nossa vida é conhecer o propósito de Deus para nós. E não apenas conhecê-lo, mas também ter a oportunidade de vivê-lo, de experimentar, viver o que Deus tem para a nossa vida. Eu acho isso simplesmente extraordinário. Deus ter escrito a nossa vida, antes mesmo que nós existíssemos, Ele a escreveu para que nós pudéssemos andar naquilo que Ele determinou e escolheu para a nossa vida. Você crê junto comigo também que o plano de Deus para nós é muito melhor do que o nosso próprio plano. Você concorda comigo também? O nosso plano tem as suas falhas. O nosso plano pode acontecer de diversas vezes coincidir com o plano de Deus, mas a gente tem que reconhecer que muitos projetos, planos e coisas que a gente pensa, deseja, sonha, podem não bater com o plano e o propósito de Deus, e a gente precisa corrigir. Você sabe como é que eu imagino a vontade de Deus na nossa vida? Eu imagino como um jogo de quebra-cabeças. Um quebra-cabeças. Que a gente vai montando com Ele e Ele conosco, à medida que vamos andando. E o quebra-cabeças, ele só vai estar pronto no dia que a gente chegar lá com o Senhor. No dia que a gente partir para o Senhor, foi posta a última pedra deste quebra-cabeça de Deus. E o interessante, irmãos, e é sobre isso que eu vou pregar aqui hoje à noite, o interessante é que neste quebra-cabeça de Deus, sobre o que é a vontade dele para a nossa vida, à medida que as peças vão sendo montadas, a gente vai percebendo, vai vendo a imagem que vai se formando, não é verdade? E quanto maior o quebra-cabeça, mais difícil às vezes é a gente entender o lugar de cada pecinha, não é verdade? Pois então, eu vou lhe dizer uma coisa que para mim é muito importante, com respeito à vontade de Deus e à parábola do quebra-cabeças. Não é Deus, olha o que eu vou dizer, irmão, não é Deus que põe as peças do quebra-cabeça. É você. Como, pastor? Não é Deus que monta tudo na nossa vida? Não. Porque se for Deus que monta tudo na minha vida e na sua, então nós somos marionetes. Nós somos bonecos. Que Deus amarra as cordinhas e faz tudo o que Ele quer, do jeito que Ele quer e como Ele quer. E aí o que sobra para a gente é dizer da nossa vida: não, estou vivendo isso porque Deus quis. Se eu estou passando por bênção, se eu estou em tribulação, se a minha vida está dando certo, se está dando errado, se eu estou sendo abençoado ou não, a minha resposta sempre é: Deus está no controle. E se Deus está no controle, irmão, então Ele é culpado de tudo. Ele é o responsável pela minha bênção e é culpado da minha desgraça. Porque Ele está no controle de tudo. Pois Ele não está, quem põe a pecinha é você. É você que encaixa a peça. É sobre isso que eu quero pregar hoje à noite, porque encaixar a peça, irmão,
é um relacionamento entre Deus e você, entre eu e Ele. E a gente vai ficando e aprendendo a sensibilidade de ouvi-lo. A gente vai treinar os nossos ouvidos espirituais para ouvi-lo. Treinar os ouvidos espirituais para entendê-lo. E Ele vai dizer na minha vida e na sua, quando você estiver com uma pecinha na mão, na hora de colocar aquela peça, Ele vai dizer: ô filho, mais para a esquerda. Você está tentando botar lá em cima, essa peça é aqui embaixo. Mais para a direita. Deixa essa peça parada aí no meio. Essa aí por enquanto não encaixa em lugar nenhum. Não tem lugar onde encaixar essa peça. Deixa ela solta. Pega outra. E sabe, irmãos, há momentos, situações, circunstâncias onde a gente não ouve exatamente a Deus. A gente ouve parcialmente a direção de Deus. A gente pega aquela pecinha do quebra-cabeça e vai chegando na posição que a gente acha que é ali, irmão. E empurra ela ali, porque tem pecinhas que são bem parecidas uma com a outra. E tem lugares onde a gente força a barra e enfia aquela peça ali e diz: essa é a vontade de Deus para mim, e eu vou viver aqui, e eu vou fazer isso aqui, e eu vou experimentar agora as coisas de Deus aqui, porque eu enfiei aquela peça ali e achei que ali era o lugar que Deus estava falando comigo. E vou lhe dizer, irmão, a gente pode se enganar. E o difícil da nossa jornada, difícil da nossa vida, é quando a gente tem que admitir que a peça está no lugar errado. Mais difícil que isso, quando a gente ouve a voz de Deus dizendo: tire essa peça daí. E a gente vive parte da nossa vida, gasta parte do nosso tempo esforçando-nos para formar uma imagem num lugar com uma peça que não vai encaixar. E vai ter que ser tirada dali, mais cedo ou mais tarde. Circunstâncias e situações nas quais a gente tem que voltar atrás. E ouvir a voz de Deus. E perguntar a Ele aonde vai essa peça. Algumas vezes o Senhor nos permite deixá-la lá parada. Até que novamente, na nossa jornada e na nossa retomada, Ele mostre o lugar daquela peça. E a gente fica feliz de novo de ter encaixado a peça. Está me ouvindo lá no fundo, irmão? Era assim que eu pregava, domingo após domingo. Aleluia, às vezes sinto saudade. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5. Achou? 2 Coríntios
capítulo 5. Eu vou ler esta palavra, mas não vamos partilhar dela toda, apenas algumas partes dela. Esta noite, aleluia. Eu vou ler na versão revista e atualizada. Diz assim o apóstolo Paulo à igreja de Corinto: sabemos que se nossa casa terrena deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois na verdade os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração, porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém. Glória ao nome do Senhor Jesus. A gente poderia encontrar muitas definições para o que é avivamento. E ao longo da história da igreja, a gente poderia encontrar, em momentos de avivamento na história da igreja, a gente poderia encontrar definições baseado nos fatos que ocorreram naqueles períodos. É verdade. Mas eu diria que avivamento, uma igreja avivada, é uma igreja que vive plenamente no propósito de Deus para as suas vidas. Quando é que existe uma igreja avivada? Uma igreja avivada existe quando um povo vive plenamente naquilo que Deus os chamou para viver naquele lugar, naquele momento da história. Isto é avivamento. E como é que ele se manifesta, pastor? Ele se manifesta por um ato soberano de Deus. É Deus que decide manifestar isto no nosso meio. E você viu isso nas músicas que nós cantamos hoje, não é verdade? As músicas que nós cantamos manifestavam esse pedido, esse desejo, esse anseio para com a manifestação de Deus. Mas Deus faz isso, olha que interessante, em resposta ao clamor do seu povo. Quando é que Deus traz avivamento? Quando nós percebemos que a nossa situação, a situação da nossa família, a situação da nossa cidade,
A situação do nosso país é desesperadora diante de Deus. Quando nós observamos que todos os valores de Deus, quando as coisas de Deus, elas vão se diluindo, se desfazendo no meio do nosso povo, a gente clama e pede: Deus, nós precisamos de um avivamento. Deus, nós precisamos que o Senhor faça hoje de novo o que o Senhor fez no passado, um dia. Nós precisamos que o Senhor restaure a nossa vida hoje, como restaurou no passado. Nós queremos que o Senhor faça hoje de novo o que o Senhor realizou na nossa vida e na vida de outros no passado. E como é que isso se manifesta? Uma das primeiras coisas que começam a acontecer quando o avivamento está chegando, quando ele está vindo, sabe, irmão? Ele vem vindo assim. Ele não chega de supetão, amém? Ele vem vindo. Ele vai aparecendo como uma água que vai invadindo e vai enchendo aquele lugar. Ele não transborda, tá bem, irmãos? Não transborda. Há algumas ocasiões onde alguns avivamentos na história do mundo pareceu aquela barragem lá, né, que estourou de uma vez só. Mas geralmente não é assim. Vem vindo. Vem vindo. E qual é o primeiro sinal de que vem vindo? E os irmãos me perdoem, eu vou dar a sequência em contrário do que normalmente se costuma dizer. O primeiro sinal de que ela vem vindo é que as pessoas começam a ser curadas no seu corpo. Começa a acontecer cura no meio do povo. Deus começa a curar. Durante o culto, no meio do louvor, na hora da pregação, na hora da oração, em qualquer momento. Aonde alguém desperta com fé, alguém pode ser curado. E as curas vão se intensificando cada vez mais. Ah, isso já é um avivamento? Não. Segundo passo, irmãos, quando o avivamento vem, a gente agita o mundo celestial maligno. O mundo celestial maligno fica abalado. Ele perde o equilíbrio. E os demônios que estão na vida das pessoas, eles não conseguem mais ficar escondidos. Quando não tem avivamento, a pessoa vem uma semana, vem um mês, vem um ano, vem 2 anos, 5 anos, ela vem na igreja e o demônio está ali quietinho, não faz nada. Porque não tem avivamento. Quando não tem avivamento, os demônios ficam no lugarzinho deles, fazendo o que tem que fazer e não sendo incomodados por ninguém. Quando o avivamento vem vindo, irmão, e a glória do Senhor vem vindo sobre um lugar que Ele diz que Ele vai trazer, porque há um povo ali ansioso, há um povo ali clamando, há um povo ali chorando, há um povo ali pedindo. Os demônios não conseguem mais ficar quietos. Então o segundo passo que começa a acontecer no meio da igreja é aparecer gente endemoniada. E não apenas dos que são convidados e vêm de fora, mas também gente encarquilhada dentro da igreja. Que o demônio amarrou elas, amarrou sua mente, amarrou seu corpo e deixou ela trancafiada lá, tempos a fio. Mas quando o avivamento chega, vem libertação. Quando o avivamento chega, é o tempo de a gente mandar os demônios embora. É o tempo de Deus declarar pela nossa vida que chegou a libertação. Libertação dos corpos, libertação das almas, libertação das mentes, libertação dos corações. Há um tempo de libertação. Qual é o terceiro passo do avivamento? Começam com curas, vem vindo libertações. O terceiro passo é quebrantamento. Quando os demônios estão amarrados e eles não podem mais criar uma nuvem sobre a vida da igreja. Você sabe, né, irmãos? O diabo faz uma nuvem
maligna sobre a vida dos povos e das pessoas, para impedir que a glória de Deus passe. Quando Ele não impede mais isso, porque Ele está sendo expulso, e a igreja está expulsando demônios, a igreja está fazendo batalha espiritual estratégica, o céu se abre. E quando o céu se abre, a mente dos crentes e do povo que vem começa a ser esclarecida. Quando chega nessa fase, o povo começa a entender o negócio. A sua mente sai das trevas. E ele começa a entender o que não entendia, começa a perceber o que não percebia, começa a desejar o que não desejava, começa a correr atrás do que não corria. Porque a mente está liberta. O quarto estágio do avivamento. O povo de Deus começa a reconhecer os seus pecados. Primeiro vem cura, depois vem libertação dos demônios, depois vem um esclarecimento da mente. O povo começa a entender a palavra de Deus, o povo começa a ficar quebrantado quando a palavra de Deus se manifesta. E quando isso começa a acontecer, o primeiro passo, o povo começa a chorar e se humilhar e reconhecer os seus próprios pecados. Quando não tem avivamento, a gente só reconhece o pecado dos outros. Mas quando tem avivamento, a gente reconhece os da gente. E a gente começa a se quebrantar. O quinto passo do avivamento é que começa a acontecer uma revolução na igreja. Relacionamentos são restaurados. Curas nas famílias, casais, pais e filhos. Deus começa a fazer uma santa bagunça nos relacionamentos do povo da igreja. E todos começam verdadeiramente a se amar. Todos começam realmente desejosos de começarem realmente a servir uns aos outros em amor. Não, pastor, a gente já faz isso. Não, eu sei que você faz. Mas daqui a 1 ano, 2 anos, quando o avivamento estiver em plenitude, nós voltamos a falar sobre isso. Você vai dizer, agora eu entendi do que o pastor está falando. E o último passo é a conquista da cidade. Depois que Deus faz isso na vida da igreja, a igreja está apta para ganhar o povo. Tem uma música que diz assim: a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim. Quando tem avivamento, é comigo o negócio. E o ponto final é a chegada das multidões. Quando acontecer o pleno avivamento, que vocês chegarem nesse estágio aqui em Indaiatuba, eu quero dizer, vocês vão chegar. Se vocês continuarem no caminho que vocês estão, vocês vão chegar. Vão chegar. E aí não vai dar tempo de ficar pensando, e agora o que a gente faz com essa multidão? Pastor Wesley e a sua liderança vão ficar de cabelos brancos, correndo atrás de como é que vamos cuidar desse povo todo que vem vindo. Porque vem de rodo para serem curados, vem de rodo para serem libertos, vem de rodo para serem restaurados, vem de rodos porque querem novo relacionamento, vem de rodo porque querem Jesus na vida deles. Querem Jesus na vida deles. Mas você jamais vai alcançar isto. Eu jamais vou alcançar isso, se não entender uma frase do apóstolo Paulo aqui, que ele diz neste versículo, neste texto que acabei de ler. Ele diz: nós não
andamos pelo que vemos. Nós andamos pelo que cremos. Ele diz em qual versículo? No versículo 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Eu falei 5 estágios com o sexto aqui de ganhar as multidões, né? O sexto é o de ganhar, encher o cesto. 6 estágios do avivamento. Todos eles eu falei com respeito aos olhos. Todos eles eu falei aqui das coisas que nós vamos ver. Mas Deus está dizendo para o pastor Wesley e para a sua igreja: vocês só vão ver isso se andar pelo que não veem. A gente só vê o que não é possível ver. A gente só alcança o que é impossível alcançar. Esse é o lugar da fé. Nós andamos pelo que cremos e não pelo que vemos. Eu preciso crer. Eu preciso experimentar em meu espírito essa certeza de que Deus vai fazer estas coisas que eu acabei de falar aqui. Estes 6 pontos que eu mencionei aqui agora, eles precisam acontecer. Mas eles deverão acontecer primeiro no nosso coração. Deverão acontecer primeiro dentro de nós. Eles terão que acontecer primeiro em nosso espírito, antes de acontecerem diante dos nossos olhos. Por que o apóstolo Paulo diz isso, irmão? Pastor Wesley tem pregado sobre isso. A Bíblia diz que nós somos constituídos de 3 partes. O que nós somos? Corpo, alma e espírito. Pastor Wesley já disse a frase que eu mencionei outro dia no encontro, pastor Wesley, aqui. Então eu vou dizer: eu não acredito na frase que diz, você já deve ter ouvido isso em algum momento da sua trajetória, eu não acredito nessa frase. Eu acho que ela é uma frase biblicamente inconsistente. Não se deve dizê-la, porque biblicamente não tem fundamento para dizer isso. O que, pastor? Você já ouviu alguém dizer assim: nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo? Se você já ouviu isso, do meu ponto de vista, não há sustentação bíblica para dizer isso. Nós não somos um espírito. Deus é espírito. Nós não. A Bíblia diz que nós somos corpo, alma e espírito. As 3 dimensões do ser humano estão presentes em mim. E as 3 dimensões, escute bem isso para você entender o que é que eu quero falar sobre fé, irmão. Isso é muito importante. As 3 dimensões, corpo, alma e espírito, elas estão interligadas. Elas têm, por assim dizer, canais de comunicação. Os fios estão todos ligados entre si. De tal forma que a gente tem que dizer assim: o que acontece no corpo afeta a alma, afeta o espírito. O que acontece no espírito afeta a alma, afeta o corpo. O que acontece na alma afeta o corpo e afeta o espírito. Os 3 estão interligados. Os 3 participam da fé ou a atrapalham. Como é que é, pastor? Pois é, o nosso problema começou recentemente. Nosso problema começou com um tal de Adão. Porque a Bíblia diz que quando Adão pecou, morreu o nosso espírito. O nosso espírito já nasce inativo. A parte que nos conecta com Deus, ela já nasce sem conexão com Deus. Você entende isso, irmão?
Então, se o nosso espírito já nasce morto e a gente não tem conexão com Deus, e a Bíblia chama isso de pecado. Todos nós que pecamos, estamos mortos em nossos pecados, diz Efésios capítulo 2. Quando ele fala que estamos mortos em nosso pecado, está dizendo que nós, como seres humanos, não temos nenhuma conexão com Deus. Nenhuma. Isaías diz, as nossas iniquidades fazem separação. Não tem. O ser humano com seu espírito morto, nascido na condição de ser humano, a Bíblia diz que o comportamento dele é humano, animal e demoníaco. Ou seja, o ser humano, escute bem o que eu vou lhe dizer, irmão, o ser humano, ele só funciona com a sua alma e o seu corpo. Então todas as decisões dele, do ser humano, são baseadas única e exclusivamente na sua alma. E a sua alma reflete, interage com todos os desejos e inclinações e vontades também do seu corpo. Então o ser humano sem Deus vive assim. A alma vive a satisfazer os desejos do corpo e o corpo vive a manifestar as vontades da alma. E assim vive o ser humano sem Deus. Assim é a vida do ser humano. Não há outra maneira. Bem, irmãos, o Evangelho foi pregado para você. O Evangelho foi pregado para mim. O Evangelho foi pregado a nós. E a Bíblia diz que quem recebe o Senhor Jesus, nasce de novo. Aleluia. Quem nasceu de novo? O seu espírito. Seu corpo continua o mesmo. Sua alma continua a mesma. Não mudou nada. Você não virou um anjo do dia para a noite. Não nasceram asas nas suas costas. Você simplesmente agora teve o seu espírito recriado. O seu espírito ressuscitou porque estava morto. E o seu espírito ressuscitado foi ressuscitado pelo Espírito Santo. E diz o apóstolo Paulo aqui que o Espírito Santo é o penhor dessa obra. O Espírito Santo agora está habitando em você. Dentro de você. E a Bíblia diz em Romanos 8 que ele testemunha, ele se relaciona com o seu espírito. Olha, irmão, nós estamos chegando na fé. Me acompanha aí, né? Não vai embora. Me acompanha aqui. Não deixa a sua mente ir embora. Eu estou querendo dizer para você que o ser humano sem Deus não pode ter fé. Certo? Ele precisa da ação do Espírito Santo. Então eu estou dizendo, pela palavra de Deus, que a fé se manifesta aonde então? Em nosso espírito. A fé não se manifesta nem na alma, nem no corpo. É no espírito. Portanto, eu preciso aprender a conhecer o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai me ensinar a viver no Espírito. E eu vou dizer uma coisa para você que pode escandalizá-lo esta noite. Mas eu tenho argumentos bíblicos para dizer o que eu vou lhe dizer esta noite. A ação do Espírito Santo na sua vida, ela é mediada pelo seu espírito. O que o pastor está dizendo? Eu estou dizendo que o Espírito Santo não age diretamente na sua alma nem no seu corpo. Ele age primeiro no seu espírito. E é o seu espírito
movido pelo Espírito Santo, que vai atuar na sua alma e no seu corpo. A cura do corpo vem por meio de quê, irmão? Fé. A restauração da alma vem por onde, irmão? Por fé. A expulsão de um demônio vem de onde, irmão? Por fé. A salvação de alguém da sua família ou desta cidade vai acontecer somente pela fé. E a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E eu disse, irmão, que a fé é no seu espírito. Portanto, tudo que terá que acontecer na sua alma e no seu corpo, na nossa alma e no nosso corpo, tem que passar pelo Espírito. Por isso Paulo diz aos Gálatas, se você está no Espírito, Gálatas 5, ele diz, se você está no Espírito, ande no Espírito. Paulo está dizendo assim, se o Espírito Santo está dentro de você, e ele está testemunhando ao seu espírito, e ele está edificando o seu espírito, ele está se relacionando com o seu espírito, então ande! Move! Mexa-se! É o que o Paulo está dizendo, o Espírito Santo está em você? Sim! Ele está ensinando o seu espírito? Sim! O seu espírito está recebendo a palavra de Deus? Sim. O seu espírito está se movendo em oração? Sim. O seu espírito está aprendendo a andar em obediência? Sim. Então, mexa-se. Mexa-se. Ah, mexa-se como, pastor? O que é que eu tenho que fazer? E eu vou lhe dizer o que o Paulo diz aqui. Você tem que, pelo Espírito, vestir a sua nudez. Agora o pastor está apelando aí, está começando a falar de pelado. Estava indo tão bem falando do Espírito da fé. E agora está falando de estar pelado. Não, irmão, você lê o texto, eu estou falando do que o Paulo escreveu aqui. Olha o que eu vou lhe dizer, irmão, em nome de Jesus, guarde isso no seu coração. Guarde isso. Benditos que têm ouvido para ouvir. Benditos. Olha o que eu vou lhe dizer, irmão. Deixa eu encontrar a palavra. Até acordei vocês agora. Né? Aleluia. É o Espírito que controla a mente e o corpo. Mas como eu disse antes, irmão, a mente e o corpo continuam na velha regra. A minha alma ainda vive cheia de dores. A minha alma ainda vive cheia de angústias. A minha alma vive cheia de medos. A minha alma vive cheia de raivas, ódios, decepções, frustrações. A minha alma continua com raiva do fulano. A minha alma continua com raiva do ciclano. A minha alma continua não querendo ver o Beltrano. A minha alma continua magoada com o Beltrano e com o ciclano e com o fulano. A minha alma está sempre assim, o tempo todo. Meu corpo continua desejando as coisas que ele desejava antes. Meu corpo continua inclinado a satisfazer as coisas que ele queria satisfazer antes. Continua. E Paulo diz assim, a única solução para você viver uma dimensão de fé profunda e verdadeira é você vestir a sua alma e o seu corpo. Você está me entendendo para onde eu estou indo? Como diz a rapaziada hoje, você está sacando para onde eu estou indo?
se eu quero viver a fé, se eu quero que a fé de Deus se manifeste em mim, se eu quero avivamento, eu vou precisar vestir minha alma e meu corpo. Porque enquanto eu deixo a minha alma viver do jeito que ela quer, enquanto eu permito que os meus sentimentos e minhas emoções me governem a vida do jeito que eles querem, enquanto eu permitir que os meus relacionamentos frustrados, bons, ruins, bem feitos ou mal feitos, e todas as emoções e sentimentos que vieram para a minha vida por causa desses tipos de relacionamento que eu tive, se eu deixar isso governando a minha vida, eu jamais poderei manifestar fé. Quanto mais eu permito que a minha alma se fira, quanto mais eu permito que a minha alma sofra, quanto mais eu permito que a minha alma se submeta a essas coisas, menos fé eu terei. Mais difícil será andar com Deus. E mais dores eu ajuntarei à minha alma. Porque você sabe muito bem que não importa o que o outro faça ou deixa de fazer para mim ou para você, aquilo jamais vai sarar e fechar a minha ferida. Jamais. Se não for a fé do Senhor Jesus fazer isso, cobrir isso, nunca será coberto. Eu preciso cobrir o meu corpo com fé. Porque o meu corpo vai continuar desejando tudo que ele sempre desejou. E quero dizer a você, meu irmão e minha irmã, e você que tem dificuldades de controlar o seu corpo em algumas áreas da sua vida, que já se tornaram uma espécie de vício, que de tempos em tempos bate de novo a sua porta, não haverá nada que você possa fazer para dominá-lo, senão pelo espírito de fé. Não se domina nada pela fé, sem a fé. A fé é posta em nosso espírito. E agora a fé de Jesus em nosso espírito terá que dominar nossa alma e nosso corpo. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer aos Romanos no capítulo 12, que a nossa alma, a nossa mente precisa ser renovada quando é vestida pela fé. Por isso, irmãos, se Deus olha para nós e nos vê nus, nos é impossível viver pela fé. Você entendeu a parábola? Se Deus olha para nós e vê o nosso coração, vê a nossa alma, vivendo envoltas em suas angústias, medos, frustrações, e a gente deixa isso fluir livremente. Se o Senhor vem e vê nós entregando o nosso corpo a todo tipo de coisas que Ele disse que não é para fazer, e a gente entrega a Ele para fazer. E não estou falando de pecados da sexualidade e tudo mais, essas coisas horrorosas que a gente já abandonou lá no passado. Mas estou dizendo das coisas da gente deixar o nosso corpo nos governar em todas as áreas da nossa vida. Nós nunca poderemos experimentar avivamento da maneira como Deus quer. Porque o avivamento vem por uma experiência de fé. Eu e você precisamos nos vestir. Nos vestir. Deus não quer nos pegar nus, mas vestidos com as roupas da fé. Alguns irmãos de algumas igrejas no passado interpretaram isso literalmente, né? Que sequer tomavam banho sem roupa, né? Porque poderia ser que Jesus viesse, né? E ele está no meio do banho e vai subir para a glória sem roupa. Então tomavam banho com uma roupinha branca, celestial. Não é disso que Jesus está falando. Não é disso. Ele está falando
de que o meu espírito, movido pelo Espírito Santo, precisa governar minha alma e meu corpo. Ele quer fazer isso. Ele deseja fazer isso. E ao fazer isso, você vai descobrir como viver com o Senhor é uma coisa simples e fácil de viver. Paulo diz assim: se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. E eu quero terminar respondendo a última pergunta que eu fiz. Pastor, como é que a gente cobre o corpo e a alma? Como? Como é que a gente faz isso? E eu vou lhe dar uma resposta bem simples e bonita. Abra em Gálatas capítulo 5. Achou Gálatas? Gálatas 5. Olha que coisa linda que o apóstolo Paulo diz aqui, irmãos. Eu vou ler lá e você acompanha. Olha que coisa linda, Gálatas 5,16. Ele diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O que é andar no Espírito aqui? É vestir, não estar nu, lá em 2 Coríntios, é a mesma coisa. Não estar nu é andar no Espírito. Não ficar parado, é andar. E olha o que ele diz mais. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, ele vai dizer agora o que é que a nossa carne faz. Quando o nosso corpo e a nossa alma estão soltos, olha o que ele faz. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta. A estas, a respeito das quais eu vos declaro, como outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Olha o 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O que o Paulo está dizendo aqui, irmãos? Olha que interpretação bonita que ele está dando aqui. Talvez você tenha interpretado errado ao longo da sua vida. Essa palavra está pensando de maneira estranha. Talvez você interpretou assim: esses são os frutos do Espírito Santo, e como o Espírito Santo está em mim, eu tenho que manifestar isso. Não é verdade? O Espírito Santo está em mim, então eu tenho que manifestar esses frutos do Espírito. Não é isso que o Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim: irmão, você tem o Espírito Santo habitando em você. E se você, porque o Espírito Santo está atuando no seu íntimo, e se você fizer as coisas que o Espírito Santo faz, se você praticar o que ele pratica, a bênção que está nele vem em você. Paulo está falando aqui de transferência. Não está falando de obrigação de praticar, irmão. Eu agora sou crente, eu tenho que ser uma pessoa bondosa. Eu agora sou crente, né? Então eu tenho que manifestar o domínio próprio. Não é isso que o Paulo está dizendo aqui, irmão.
Ele está dizendo, eu, Espírito Santo, tenho o domínio próprio. Manifeste o meu domínio próprio em você. Você não tem. Manifeste o meu em você. E o que eu tenho se imprime em você. De que Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim, irmão, para ser cheio do Espírito Santo. Que o Espírito Santo é um sujeito cheio. É ou não é? Para ser cheio dele, ele é cheio. Aí ele diz assim, ó, faz o que eu faço. E você vai ter o que eu tenho. Faça o que eu faço. E você tem o que eu tenho. Faça o que eu faço. E você tem o que eu tenho. Jesus é bondoso? O Espírito Santo é bondoso? Pratique bondade. O Espírito Santo é cheio de amor? Pratique o amor dele. Ah, mas eu não tenho amor. Eu sei que você não tem. Eu também não tenho. É dele o que a gente pratica. É dele. Ele diz assim, pratique o que eu sou. E você receberá em você o que eu sou. Você não entendeu, né, irmão? Você não entendeu. Pastor, como é que eu vou transformar a minha alma? Eu sou uma alma cheia de dores. Eu tenho uma alma cheia de angústias. Eu tenho uma alma autocomiserada. Eu tenho pena de mim mesmo. Eu tenho crises com as pessoas. Pessoas me ofenderam. Tem pessoas que eu não consigo nem olhar na cara delas. Enquanto elas não pedirem perdão, eu não olho na cara delas. O Espírito Santo diz assim, ame-as. E você terá o que eu tenho na vida delas. Aí não, mano. Aí não, agora complicou o meio de campo. Eu não quero saber dela. Ela não tem bondade nenhuma no coração dela. O Espírito Santo assim, pratique a minha generosidade na vida dela. Pratique a minha generosidade na vida dela. Aquilo é uma munheca, pastor. Aquilo não dá um centavo para ninguém. Aquilo é miserável, não reparte, não dizima, não dá oferta. Seja generoso com ela. Dá um presente para ela. Dá uma oferta em dinheiro para ela. Você está me entendendo, irmão? O Espírito está dizendo, faça o que eu sou. Porque eu faço assim. Faça o que eu sou. O fruto é meu. E se você praticar o meu fruto, porque eu estou morando em você, você terá o que eu tenho. Você será como eu. Pastor, isso aí é que é andar no Espírito? Talvez, eu vou dizer para alguns aqui, infelizmente é. Mas eu pensei que andar no Espírito era andar no fogo. Era vir todo dia para a igreja aqui e cair debaixo da unção. Pensei que ser cheio do Espírito Santo era falar em línguas. Pensei que ser cheio do Espírito Santo era orar para o enfermo e ele ficar curado. Pensei que ser cheio do Espírito Santo era isso, isso e mais aquilo. Pois eu lhe digo, não é. É manifestar o caráter do Espírito Santo. Manifeste o caráter do Espírito Santo, irmão. E essas coisas do Espírito Santo vêm facinho. Manifeste o caráter do Espírito Santo na sua vida. Vem línguas, facinho. Porque ele disse, se você viver o que eu sou, o que eu tenho vem para você. A Bíblia não diz que é o Espírito Santo que dá línguas? Pratique o Espírito Santo na sua vida. Vai vir línguas.
Vão aparecer dons. Vão acontecer milagres. É coisa bacana, irmão. Um dia, muitos anos atrás, eu estive numa conferência e um pastor disse assim: Deus vai te usar rindo. E eu já tive demônio que disse para mim: não ri para mim. Não gosto do teu sorriso. Aí eu sei. Por quê? Não sei eu que estou sorrindo. É o sorriso do Espírito para a vida da pessoa. Você não tem que fazer nada. Você que para viver cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo diz: pratique os meus frutos. Manifeste a mim na sua vida. Manifeste eu. E o que eu tenho vem para você. Você quer curar enfermos? O Espírito diz: manifesta eu. Quer expulsar demônios? Manifesta eu. Quer libertar pessoas dos seus vícios? Manifesta eu. Quer ter alegria no seu coração todo dia? Manifesta eu. Paulo diz aqui: nós temos ânimo. Você leu ali? Nós não desanimamos. Quem anda assim não desanima, irmão. Quem anda assim não chuta o pau da barraca. Quem anda assim não cultiva as coisas da alma e do corpo na sua vida. Não deixa isso virar árvore dentro dele. Por quê? Porque ele vai manifestar o fruto do Espírito na vida dele. Eu tive um homem na igreja de Montemor, enquanto fui pastor luterano. Fui pastor luterano 15 anos. E aprendi esse princípio lá. Aquele homem até abaixo assinado fez para me mandar embora da igreja. Aquele era o mensageiro de Satanás para me bofetear. Ele me perseguiu esses 15 anos de ministério praticamente. Onde ele podia me caluniar, ele fez. Mas Deus é testemunha. Eu servi aquele homem. Eu amei aquele homem. Eu fui generoso com aquele homem. Eu procurei manifestar o fruto do Espírito na vida daquele homem. E quanto mais ele me batia, mais eu ia ao encontro dele. Quantas vezes cheguei no portão da casa dele e disse: pastor, vai embora, não quero lhe ver. No outro dia eu estava lá. Eu dizia: irmão, você não quer me ver, mas eu quero ver você, rapaz. 15 anos, irmão. Deu câncer nele. E foi a porta que Deus abriu para eu entrar na vida e na casa dele. Esse homem, no seu leito de morte, entregou a vida a Cristo, irmão. E eu chorei com ele no lado da cama. Você sabe, 2 crentes chorando pela salvação. Era eu e ele. Eu e ele. Chorando de alegria por aquilo que Deus estava fazendo. Porque eu sabia que manifestar o fruto do Espírito na vida dos outros, não importa o que eles fazem, não importa o que eles falem, não importa como eles vivam, não importa se são amigos, inimigos, se eles apoiam a gente, se fazem oposição, se falam bem, se falam mal, sirva com o fruto do Espírito essa pessoa. Sirva ela. Porque o Senhor disse: o que você manifestar do meu fruto vem sobre você e vem sobre ela. Isso é uma igreja cheia, irmão. Cheia do Espírito Santo. E eu espero que você hoje à noite saia aqui dizendo para o Senhor: Senhor, eu vou começar a manifestar o fruto do Espírito na vida da minha família. Eu vou manifestar o fruto do Espírito para o meu marido.
Eu vou manifestar o fruto do Espírito para minha esposa. Eu vou manifestar o fruto do Espírito na vida dos meus filhos. Eu vou manifestar o fruto do Espírito na vida dos meus pais. Eu vou manifestar o fruto do Espírito nos meus relacionamentos, na família, na igreja, no trabalho, aonde eu estiver, na minha vizinhança. Eu vou manifestar o fruto do Espírito. Deus faz as suas obras quando a gente manifesta Ele. Aleluia. Que coisa gloriosa, irmão. Ninguém segura vocês. Ninguém segura vocês. Deus está trazendo o seu avivamento para esse lugar. Muitas coisas vão acontecer aqui. Vocês vão ter fila de gente lá fora, esperando para entrar para o próximo culto. Você vai ver isso. Você vai ter que lidar com cadeiras. Onde é que nós vamos pôr cadeiras aqui? Vocês vão ver gente vindo para frente, se prostrando, se quebrantando diante do Senhor. Vocês vão ficar famosos no céu e no inferno. Deus vai trazer cura, restauração para todos vocês e para todos nós. Nós estamos buscando a mesma coisa que vocês em Montemor. Nós estamos lutando espiritualmente para rompermos as barreiras dos céus e fazer com que os céus se abram sobre nós, para fazer essas obras tão maravilhosas e tão grandiosas na nossa vida. Manifeste a fé. Cubra sua natureza, cubra sua carne, vivendo no Espírito, manifestando todo o fruto do Espírito na sua vida. Pague o preço de manifestar isso. Pague o preço. Eu sei que eu estou dizendo coisas difíceis para alguns de vocês, mas pague o preço disso e viva desse jeito. E Deus começa a curar, Deus começa a restaurar. Deus vai tratando a gente. Deus vai libertando, limpando e santificando a vida da gente, à medida que a gente vai vivendo assim, uns com os outros. Manifeste o fruto. Cubra-se. Não fique nu. Não deixe sua alma, não deixe seu corpo governar em você. Você recebeu graça de Deus para que por meio do Espírito Santo você governe a sua vida e você seja capaz de, pela direção de Deus, colocar cada peça do quebra-cabeça no devido lugar. E quando chegar naquele dia, poder contemplar a glória do Senhor e dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que Deus abençoe eu e você, irmão. Fique de pé, quero orar por você.